geriatra, gerontólogo, estudioso, né, dos problemas dos idosos, um homem que faz palestras pelo Brasil inteiro, que tem artigos e vídeos publicados na internet sobre diversos assuntos. Ele sempre está conosco aqui, nos ajudando a fazer o programa e tirando dúvidas através de vários assuntos. Hoje é um assunto que o Brasil inteiro está falando. Ontem, por exemplo, a grande imprensa falou sobre mais um lote de liberação pelo governo federal de agrotóxicos. E haja agrotóxicos. É uma coisa lamentável. Doutor Cláudio, antes de entrarmos propriamente dito nos efeitos, na forma como podemos evitar, o que está acontecendo? O governo federal está liberando assim tantos lotes de agrotóxicos no Brasil. É verdade, Carlos. Você tem no mundo inteiro uma política de incentivo à agricultura. No Brasil nós somos um país em desenvolvimento, o perigo é esse. No mundo desenvolvido você tem liberação de agrotóxicos, mas você tem também, paralelo, né, a mesma liberação que o governo atual tem trazido, a que existe, segundo o Ministério da Agricultura, a que existe no mundo desenvolvido. O problema é que nosso país não tem um sistema de vigilância sanitária, de acompanhamento e controle nessa extensão territorial imensa que é nosso país, da quantidade de agrotóxicos aplicada pelos agricultores, bem como a questão desse nível de agrotóxico nos alimentos comercializados nas diversas formas, feiras livres, bancas de supermercados, e as mãos, os braços do governo, eu digo que são curtos, não conseguem fiscalizar essa imensidão de país com eficácia. Então você tem as prefeituras que não têm uma vigilância sanitária adequada, poucas prefeituras têm concurso com agentes sanitários, governos estaduais também não têm uma estrutura de vigilância sanitária adequada, e o próprio Ministério da Agricultura coloca que está seguindo esse papel e que o país possui os municípios, os governos que vão acompanhar. Então, o que se preconiza é que cada agricultor tenha seu engenheiro na área de agronomia que acompanhe. Isso praticamente impossível no país. Impossível. Um país em que você precisa incentivar o agricultor, ele mal tem dinheiro para comprar a semente. Como é que ele vai contratar engenheiro agrônomo? Como é que ele vai se capacitar e poder fazer realmente a pulverização seguindo os limites adequados? Então nós temos aí um grande perigo para você, para a sua família, para o cidadão brasileiro. Um país em que o câncer cresce, avança e está provado, as regiões que mais aplicam, como Rio Grande do Sul, agrotóxicos, o nível de câncer nos agricultores tem crescido. Então, isso é a prova evidente que o agrotóxico é cancerígeno, a maioria porque o trabalhador rural que se envolve com esses produtos está tendo uma maior incidência de câncer nos estados em que há maior produção, usando maior quantidade de pesticida, que chamam hoje de defensivos agrícolas. Tem mudado, mas não pode defender a agricultura, mas prejudica o ser humano. Então a gente tem que estar atento e é importante que você continue ouvindo para aprender como se proteger de forma adequada, porque já tem gente se protegendo de forma errada. E são milhares no país, é importante colocar. A gente tem que esclarecer, porque tem muitos vídeos por não médicos, pessoas não preparadas, orientando como combater, como evitar os agrotóxicos, e aí está tendo efeitos colaterais que eu trago em primeira mão para você essa informação hoje, Carlos. Que legal, a exclusividade do programa com o Dr. Cláudio Neves, o uso de agrotóxicos. Pelo que eu entendi, eles são necessários, mas como o Brasil é um país em desenvolvimento, ele não tem uma capacidade que deveria ter para fiscalizar e impedir a utilização desses agrotóxicos sem controle. Isso, então acaba havendo excesso. Exatamente, acaba havendo excesso de pulverização. Acaba colocando-se, inclusive, a gente conversando, eu sou aquele curioso que eu vou investigar. Você tem, por exemplo, vou colocar para você, tem momentos, e o agricultor pequeno, médio agricultor, às vezes não sabe, até o grande despreparado não sabe, algumas culturas de plantações, você pode aplicar o pesticida, né, o agrotóxico, antes do fruto nascer, para evitar que haja proliferação de inseto naquilo. E quando o fruto vier a surgir, ele crescer, às vezes, já livre de agrotóxico, porque combateu os insetos numa fase anterior. Algumas plantações você pode fazer isso. Mas isso não é divulgado, e você assiste o agricultor aplicando já o fruto nascido, às vezes já perto de colher. O pesticida diretamente na fruta. Na fruta que está errado, então você tem que capacitar melhor os agricultores. Você tem que orientar melhor como aplicar esse pesticida. Você não vai conseguir evitar. Você não vai ter plantações suficientes orgânicas para atender a necessidade, a demanda da grande população brasileira. Então nós precisamos aprender como aplicar melhor, fazer uma campanha educativa para que o agricultor aplique melhor, para minimizar
os efeitos nocivos dos agrotóxicos. Então a gente tem que primeiro aplicar aí e depois aprender como tirar o excesso de agrotóxicos de forma eficaz, sem efeitos colaterais, em sua casa, que a gente vai falar hoje aqui para você. Que cuidados, como fazer para você tentar limpar os frutos, que tipo de frutos utilizar, que tipo de verduras. A gente vai conversar isso com você hoje. É importante, é de utilidade pública, Carlos. A gente tem que falar isso aqui, a gente fala em nome da Associação dos Amigos Idosos do Brasil, representando grande parte dos médicos que tem interesse nisso, porque muitas informações são passadas hoje via mídia, às vezes por leigos, tentando ajudar com boa vontade, mas de forma que tem trazido, inclusive, prejuízos. E a gente vai trazer essa informação aqui para o seu programa. Muito bem, são exatamente 8 horas e 37 minutos, 8h37. Em nome de Colégio Amadeus, Educação para a Vida, Farmácias Edson, você sabia? Lá você encontra medicamentos por preços imbatíveis e outros vários produtos. São 12 farmácias espalhadas em Aracaju. Vem aí a 13ª, tem sempre preços promocionais. Somos tratados com carinho, com orgulho, porque é uma empresa de 33 anos de credibilidade, de confiança, conquistados há mais de 33 anos. Eu estou falando das farmácias Edson. Fé Comércio, você sabe, incentivando o comércio e em todo o estado de Sergipe. Nosso abraço aqui é o Laércio Oliveira, né, presidente da Fé Comércio. Meu caro doutor Cláudio, hoje já existem feiras de frutas, verduras e legumes livres de agrotóxicos. Mas, como o senhor disse, a quantidade é infinitamente menor e não atende à demanda do povo brasileiro. Então, vamos lá. Os defensivos agrícolas, como chamam, ou agrotóxicos, são necessários para uma produção em larga escala. Verdade. Ou seja, nós, brasileiros, não estamos livres da contaminação pelos agrotóxicos usados na agricultura. Pronto. Como nos proteger? Vamos Fica lá. à vontade. Exatamente. Primeiro, Carlos, lembrar as pessoas que os alimentos ultraprocessados, a gente já citou no programa aqui, muitos deles são feitos a partir de vegetais de grandes plantações que têm agrotóxico e que muitas vezes as frutas, verduras utilizadas para fazer os sucos processados, ultraprocessados, não recebem às vezes a lavagem adequada. A vigilância tem que acompanhar isso. Então, mas você em sua casa, fazendo o seu suco natural, usando a fruta, você pode se proteger. Então, o ideal então você valorizar as frutas da época, fazer uma dieta com diversidade, a diversidade de acordo com a época, porque você vai ter maior chance de comprar frutos que crescem com maior facilidade, sem incentivo químico, de acordo com a temporada, a época, a estação do ano. E aí você vai ter uma diversidade grande, você vai suprir algumas necessidades nutricionais, vai ter uma variedade de flavonoides, que são substâncias das plantas que podem trazer benefício ao seu organismo, ter efeito protetor, antioxidante, ajudar na prevenção de câncer. Antes de tudo, é esclarecer que mesmo com agrotóxico, é melhor uma dieta rica em vegetal, mesmo que não seja orgânica, do que uma dieta rica em ultraprocessados, alimentos que tenham aditivos químicos da indústria. Então, prefira sempre comer o alimento natural, mesmo que este possa possuir agrotóxicos, mas que nós vamos tirar, aprender a limpar. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, isso aqui você não encontra às vezes no YouTube, em lugar nenhum, Carlos. A gente já falou talvez uma vez com você há muito tempo atrás e vale a pena esclarecer para você novamente. Os tipos de vegetais que mais têm agrotóxicos. Você tem que ter uma noção. Pronto. Há vários anos, as vigilâncias sanitárias acompanham os tipos de vegetais que têm excesso de agrotóxicos. Os campeões, vocês sabem quais são? Então nós temos lá o pimentão, ele é campeão. Então se você fazer uma salada, se você não tivesse essa predileção de sabor pelo pimentão, evitar o pimentão que não seja orgânico, a não ser que você compre orgânico. Ele é o campeão. É sempre, na maioria das vezes, o campeão de excesso de agrotóxicos nas amostragens pegadas e coletadas pelas vigilâncias sanitárias. O tomate pode ter agrotóxico, a uva, o morango. Então você vai observar aí que eu estou falando de vegetais, que eu já coloquei isso algumas vezes, e aí você não vai encontrar isso fácil, aproveite a informação, vegetais com cascas finas. Então os vegetais com cascas finas, gente, vocês vão observar, são mais vulneráveis, são facilmente agredidos por insetos, formigas, insetos que podem perfurar. Então o que é que acontece? Esses vegetais, né, que podem ser perfurados por insetos, porque tem a casca finas, geralmente eles vão receber uma carga maior de pesticida. Na verdade, é uma lógica.
Eu planto, eu tenho que defender minha plantação, eu tenho que sustentar minha família, isso é o agricultor pensando, né? O produtor rural, ele tem que garantir uma boa produção para pagar o custo dele, do trator, do adubo, para manter sua família, seus empregados, mesmo o grande produtor, é um brasileiro tentando manter a produção, e ele aprende que para manter sua família ele precisa daquele pesticida, senão a praga vem e acaba realmente com sua plantação. Então ele vai usar o pesticida, então ele vai usar mais nesses vegetais que tem casca fina. Detalhe, esses vegetais então precisam ser bem lavados. Então esses vegetais precisam, se você for consumir no for orgânico, lavar 2, 3 vezes. Detalhe, já tem estudos mostrando que a lavagem com simples água, a lavagem com água corrente, pode tirar em torno de 80% dos agrotóxicos. Já é algo. Então você pega a sua uva sem caroço, né, gosta de saborear, lave bem antes. Né? Lavar bem o fruto antes. Faz uma lavagem cautelosa, com paciência, lavar bem, você já vai estar tirando um excesso grande. As pessoas aí, elas aprendem, e você vai chegar no YouTube, Carlos, e o pessoal vai chegar, tem vários vídeos ensinando a utilizar várias formas, né, de retirar agrotóxico. Então a lavagem é a forma mais simples, mais fácil de tirar a maioria. Mas as pessoas insistem e criam alternativas, onde a gente vai entrar e traz informação que é de utilidade pública. Então as pessoas, às vezes, elas fazem o retiro usando bicarbonato de sódio. Botam uma colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água, deixa o vegetal mergulhado naquela solução, uma colher de sopa para cada litro de água e deixa mergulhado por 15, 30 minutos. Isso vai ajudar realmente a tirar até bactérias, porque os frutos, mesmo orgânicos, gente, é preciso fazer essa lavagem, porque esses frutos, eles, às vezes, são colhidos, ficam no chão, no solo, junto a resíduos animais, pode trazer larvas, ovos de parasitas, de vermes, que amanhã pode infestar você e trazer um problema. Então é importante, mesmo orgânico, você fazer essa limpeza do fruto, lavagem, né? E pode usar o bicarbonato. Aí você pode utilizar isso, você pode usar o hipoclorito de sódio, que é água sanitária diluída também, uma quantidade pequena para o litro de água, e deixar por 15 a meia hora. As pessoas às vezes utilizam o vinagre, pode utilizar uma quantidade maior de vinagre. Uma quantidade de vinagre é barato, o vinagre, não precisa ser um vinagre orgânico para lavar a fruta, não precisa usar vinagre caro, gente. As pessoas têm mania de consumir o vinagre para vários benefícios e têm consumido orgânico. Tudo bem que é consumir uma colherinha de vinagre orgânico por dia, faz bem, ajuda, tudo bem. Mas não precisa para lavar o vegetal, utilizar orgânico, utilize o vinagre, mas a maior parte da população não tem essa condição financeira tão grande. A gente tem que ensinar alternativas que sejam de fácil acesso e de custo fácil também. Então você pode usar o vinagre, colocar uma porção de vinagre para 2 de água e também mergulhar e deixar ali por 15, meia hora, até você vai eliminar germes, vai ajudar a fazer uma limpeza, não somente em relação ao agrotóxico, sobre a possibilidade de você estar trazendo germes e possibilidade de infecção, bactérias que possam trazer prejuízo para a sua saúde, até salmonelas, ou às vezes uma fruta no chão pode pegar uma bactéria que pode ser nociva e até fatal. Mas então, isso vale para todos os todos tipos os vegetais, de frutas? inclusive os orgânicos. Lembrar que a lavagem não é só para tirar o agrotóxico. Não. Os de pele fina e os de pele grossa? Todos. Aí você, Abóbora, abobrinha, tudo. Isso é bom fazer a lavagem. Foi. É claro que aqueles de pele a gente vai falar das cascas grossas, já disse, a gente falou dos cascas finas, a gente vai falar dos cascas grossas para você. Então você fez isso. Mas a informação que eu tenho trazido aqui, eu fui estudar, Carlos, há um tempo atrás, conversei sobre isso e falei até com você, sobre a questão da solução com Lugol de iodo, que é preocupante. Aí, eu gosto de ser um médico investigador, a gente tem que investigar o Brasil, esse Brasil dinâmico, cheio de novidades, as pessoas procurando alternativas para se proteger da revolução que cresce na alimentação no mundo, as pessoas ficam buscando alternativas e aprendendo no YouTube, estudando, mas às vezes sem critérios. Eu peguei e venho acompanhando a questão do iodo de alguns pacientes, e pedindo a dosagem de alguns pacientes, a dosagem de iodo, e constatando, eu comecei a investigar para buscar a quantidade de pessoas com iodo insuficiente, deficiência de iodo, que pode trazer problemas para vários órgãos, glândulas, produção hormonal, para a tireoide. Então, uma quantidade grande de pessoas tenham constatado com deficiência de iodo, né? Principalmente aqueles pacientes hipertensos que têm restrição ao sal, comem menos sal, por causa da pressão alta, e a gente sabe que a alimentação nossa é pobre em iodo, nosso solo é pobre, e aí é obrigatório, o governo obriga a botar adição de iodo no sal, né? O sal comercializado, ele obrigatoriamente ele tem iodo na sua composição para evitar os bócios endêmicos, o hipotiroidismo, e aí o que é que acontece? A gente tem olhado para tentar, se precisar, suplementar com iodo aqueles que têm deficiência. Surpresa nossa, a gente já colocou isso uma vez, eu falei com você, alguns pacientes com excesso de iodo. Mas excesso mesmo, muito iodo. Ficou a suspeita, eu fui investigar.
Eu fui investigar, pesquisar onde é que se achou estudos médicos com excesso de iodo e causas. E nesse estudo eu procurei, alguns anos atrás, descobriram uma região em São Paulo, a Universidade de São Paulo, fez um trabalho, um médico fez um trabalho, mostrando excesso de iodo da população, acharam que era de uma indústria, foram investigar, concluíram no final, não senti talvez tanta convicção na conclusão, de que o excesso de iodo era da dieta realmente rica em sal de alguns pacientes que estavam comendo sal demais e o iodo estava subindo. Alguns pacientes mais idosos não conseguem liberar o excesso de minerais, o rim já tem uma insuficiência e acumula com mais facilidade, né? Depois dos 30 anos você começa a perder função renal. Então, a cada ano você perde 1% da função do seu rim, quando você chega a 50 anos, 60, você já está com um rim que não funciona como você funcionava com 30. É o meu caso. Então, as pessoas têm que ter cuidado, porque aí você começa a acumular excesso do que você comeu e ingeriu sem cautela. E aí, o que é que acontece na questão do iodo, Carlos? Olha a novidade. Eu aí fui estudar, fui verificar as orientações. Aí fui para os canais da mídia, olhar a questão de iodo, lavagem, combate a agrotóxico, e aí esse momento oportuno, porque quando o governo liberou agora essa novo lote de agrotóxicos, saiu em toda a mídia, televisões tem saído essa semana em grande, a campanha sobre agrotóxicos. Vai sair de tabela mais orientações para combater agrotóxicos na mídia, né? E eu fui olhar que na mídia tem muitos canais em YouTube orientando a usar o Lugol, a solução de Lugol, que é uma solução de iodo, rica em iodo, para combate dos agrotóxicos. Aí, isso eu já tinha constatado e fui, antes de trazer para você, acompanhando alguns pacientes, coletando histórias. E descobri pacientes com excesso de iodo que estavam lavando seus vegetais com solução de iodo, porque aprenderam na internet, inclusive, às vezes orientado até por médicos também. Atenção, viu? Então isso é importante. Deixa eu repetir aqui, por isso que eu quero repetir. Isso é importante. O doutor Cláudio Neves informa aqui no programa que muita gente pode estar com excesso de iodo por utilizar na lavagem das verduras, das frutas, dos legumes, a solução de iodo. Iodo, isso aí é que tá, que é a solução do Lugol, que foi o médico que criou a solução há muito tempo, o nome em homenagem. E o que é que acontece? Essa solução tem que o pessoal coloca como se fosse essencial, e não é essencial. É isso que a gente tem que trazer essa informação para a população. Então, agrotóxico faz mal, precisamos nos proteger, e o que é que acontece? Conversando com os pacientes detalhadamente, com alguns pacientes da área de produção rural, existe já relatos, peguei de alguns pacientes nessa investigação, de alguns produtores rurais que têm tanques e que usam para lavar antes de comercializar as folhas, as hortaliças, lavagem para diminuir o excesso de agrotóxicos. Talvez até uma maneira de tentando ajudar a população. Mas esses trabalhadores também aprenderam aquilo, às vezes no YouTube, que lavar e tal, e podem estar colocando excesso de iodo nesses tanques, junto às plantações de hortaliça, tentando minimizar o excesso de agrotóxicos e já levar para a comercialização já livre. Ou talvez até, em alguns casos, junto com as plantas ditos como orgânicos sem ser. A gente pode já estar tendo falsos orgânicos sendo comercializado, porque também o Brasil não fiscaliza bem esse contexto, onde é que está vendendo orgânico, o que é verdadeiramente orgânico, o que não é. É difícil acompanhar e fiscalizar tudo isso. Então, às vezes, a pessoa até com boa vontade está tentando tirar um pouquinho de agrotóxico que botou com a solução de Lugol. E usando para isso... E aí o Lugol, e pode estar comercializando folhas enriquecidas com iodo e, surpresa, tem pacientes com excesso grande de iodo. O índice laboratorial, que seria até 100 o máximo, 60 a 100, eu tenho pacientes com 1.200, 2.000 e peguei há 2 semanas uma paciente com 7.000 de iodo. E o que é que isso traz como consequência? Pronto, aí gente, você não precisa lavar seus vegetais com iodo para evitar o excesso. Você pode lavar com água sanitária, com vinagre, com bicarbonato, a simples lavagem com água corrente, lavando com paciência. A paciência é o segredo. A molécula do agrotóxico ela é grande, ela não vai entrar na folha, não vai entrar no vegetal, no fruto. Se você lava bem, ela é hidrossolúvel, ela vai sair com a água. Se você quer usar, deixar mergulhado por um tempo para diluir melhor, com bicarbonato, com vinagre, você pode. Água sanitária. Água sanitária, agora cuidado com essa história do Lugol, que até, infelizmente, alguns médicos já colocou. E isso leva as pessoas a utilizarem, às vezes até idosos, que não sabem calcular e colocam gotas a mais, a excesso de iodo.
Essa é a notícia importante que a gente tem que trazer, Carlos, porque com essa notícia nova de liberação de mais lotes, vai crescer essas próximas semanas uma campanha grande de combate a agrotóxicos. Nessa campanha grande, você vai assistir canais e canais de mídias de pessoas, às vezes, com boa vontade, mas sem saber, estimulando usar iodo. E as pessoas acreditando, sem saber dos efeitos colaterais, usando em demasia. E aí você pode ter efeitos colaterais para a sua saúde. Qual é o efeito colateral que você perguntou? Isso. O efeito colateral principal já está provado, o excesso de iodo vai trazer uma disfunção da tireoide. A pessoa, com o tempo, vai ter hipotireoidismo, porque a tireoide vai começar a interpretar que você tem excesso, ela vai começar a funcionar menos, né? E você vai acabar tendo uma disfunção da tireoide, um problema para a sua saúde. Então, é importante salientar isso. Você não precisa, para combater agrotóxicos nos vegetais, lançar mão de algo que pode ter uma grande concentração e trazer mal à sua saúde. Você pode fazer isso sem precisar do iodo. Esse é o alerta que a gente está trazendo em primeira mão para o seu programa, Carlos, do ponto de vista médico, porque nós constatamos já pacientes com excesso e a relação com a lavagem de vegetais com iodo. Não precisa ser com iodo. E lembrando... Na questão você falou, Carlos, que falar sobre os vegetais de cascas mais grossas. Exatamente. Então a gente tem um medo. O câncer está aí. O câncer tem crescido no Brasil e muito. Nos estudos de geriatria, alguns anos atrás, a expectativa, a projeção era de um crescimento de, nos próximos 20 anos, em 8 vezes mais câncer na população idosa, principalmente você a partir de 60 anos. Mas já tem crescido câncer em jovens, a partir de 40, pessoas acima de 40 anos, pessoas mais jovens até. Então o câncer tem crescido. E a relação grande do câncer nessas pessoas que não são fumantes, a principal causa é a alimentação. É o que você coloca dentro do seu organismo que pode precipitar a centelha, pode acender a luzinha da tendência genética que você tem. Você tem um gene lá que está lá dormido, adormecido, que pode despertar uma degeneração e favorecer o surgimento de um câncer. E alguns alimentos levam essa substância que é cancerígena e ela vai agir levando essa degeneração, essa má formação celular que pode crescer e formar um tumor e muitas vezes não ter, já descobri avançado, não ter cura. Então o câncer está aí realmente crescendo, assustando a população. Então é importante salientar. E aí a gente fala, as frutas, nós falamos no início, que as frutas de cascas finas, lavar bem. As de casca grossa, gente, Você pode citar aí, abobrinha, melancia, melão, mamão, frutos que você, vegetais, verduras, que você pode até dispensar a casca. Além de lavar, recomendação, assim faço eu evito comer. As pessoas, mas aí tem a fibra. Mas aquela fibra está cara. Se tem um risco de agrotóxico, não vale a pena. Então, se você puder comer vegetais, você vai ter a fibra também na polpa em menor quantidade, mas tem. E vai ter os flavonoides, as vitaminas, os minerais, vai trazer os benefícios. Não precisa pagar o preço para ter mais um pouquinho de fibra da casca, se arriscar com agrotóxico. Então, nos vegetais de grande volume, que abacaxi, tudo que você puder tirar a casca, coma. Você pode comer, tem frutos diversos que você pode tirar a casca. A tangerina é um ótimo alimento. Você já automaticamente vai tirar a casca. São frutos que você vai conseguir comer livre de agrotóxico. Lembrar que a casca é divina. A casca do fruto, ela não permite passar nem água. A moléculazinha H2O pequena, se não permite passar a água, molécula pequena, nem de dentro do fruto para fora, para manter o fruto hidratado, nem de fora para dentro, para não contaminar o fruto, essa casca divina, ela não permite o agrotóxico passar, porque é uma molécula bem maior que a molécula da água. Então, a casca é uma proteção natural. Então, você pega aquele escudo divino, que é a casca do fruto, agradece a Deus por ter colocado, coloca ele de lado, e come a fruta, o vegetal, sem a casca, com a recomendação, principalmente se não é orgânico. Se for orgânico, você tiver certeza, você pode utilizar com a casca. Mas o alerta grande que a gente traz você pode se defender fazendo a lavagem simples. E não precisa utilizar substâncias em exagero, nem tentando fazer milagres, e cuidado grande com o iodo. E quando for seu médico, peça a dosagem do iodo. Infelizmente, os planos de saúde no Brasil não cobrem a dosagem do iodo. O governo obriga a colocar iodo no sal, sabe que o iodo é importante para a saúde. Paradoxo, somos um país em desenvolvimento, os planos de saúde não são obrigados pela Agência Nacional de Saúde a cobrir a dosagem do iodo. Mas você pode, não é caro, pedir a seu médico para adicionar, e é bom dosar seu iodo quando for dosar seu colesterol, glicemia, tudo. Dose seu iodo, não faz mal nenhum.